Você é o portal News e Você, e hoje eu faço parte dessa equipe, desse blog, que era um blog, que virou um portal e que hoje é um dos maiores sites de notícia do Brasil. Hoje você vai acompanhar comigo as maiores notícias dos últimos 5 anos de vida do portal News e Você. É o Retrospectiva 5 anos News e Você, que a gente vai falar de todas as notícias desde 2009 até hoje, as notícias mais importantes que você viu e acessou em www.newsevocê.com.br, entre outros blogs que fazem parte dessa grande filial que é o portal News e Você. Então vamos aos destaques. Tempestades, furacões e terremotos mudam o planeta Terra. A gente vai ver agora a sequência de fatos que aconteceram, fatos que não são bons de lembrar, né? Fatos que aconteceram no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, pessoas que perderam suas vidas, perderam suas casas, perderam suas famílias, graças às tragédias que aconteceram em 2009 em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, também em Roraima, e o excesso de chuvas, alagamentos, enchentes e tudo mais foram os causadores desse problema aí que a gente vai acompanhar agora da retrospectiva 5 anos Portal News e Você. Raios em dobro, uma enxurrada atrás da outra. E a pergunta que veio para ficar: será que o tempo enlouqueceu? 2009 começa em Santa Catarina. Aqui nós estamos navegando em cima da BR-101. O nível do rio continua 3 metros acima do normal. No Rio Grande do Sul, este é o maior desastre natural em número de mortes ocorrido nos últimos 39 anos, desde que a Defesa Civil foi criada. No fim do ano passado, essa mesma região do Rio Grande do Sul sofria com a seca. De Rio Grande a Roraima. Ao invés de combater o fogo, será preciso enfrentar as consequências do excesso de água. Só que nesta região, isso é absolutamente incomum nesse período do ano. O sul da Austrália enfrenta a pior onda de calor dos últimos 100 anos. Os termômetros chegaram a registrar mais de 45 graus. Nos últimos invernos, a neve mal pintou a paisagem de branco em Londres. Hoje, olha como está isso aqui. Ônibus, trens, metrô, tudo ficou parado. No Brasil, um recorde de tempestades. Um temporal voltou a atingir São Paulo hoje no fim da tarde. E outra vez no Espírito Santo. E de novo em Minas Gerais. Foi a segunda enchente em menos de um mês na mesma área. O rio que corta a cidade está 6 metros acima do nível normal. E 2009 só estava começando. Quando as águas de março chegaram a São Paulo, o aviãozinho conseguiu fugir. Os motoristas ficaram presos como sempre. Emergências só de helicóptero. Em 3 horas, choveu quase metade do volume previsto para todo o mês de março. No ABC Paulista, montadoras perderam centenas de veículos recém-fabricados. E mais um tornado varreu Santa Catarina a 125 km por hora, enquanto o Sudeste derretia de calor às vésperas do inverno. Hoje os termômetros chegaram de novo a 38 graus. Na Itália, a terra tremeu mais de 1000 vezes. Foi o mais forte terremoto na Itália desde 1980. O mundo chorou a perda de 307 vidas e suspirou de espanto com a italiana de 98 anos que ficou 2 dias soterrada. Ela disse que fez tricô para matar o tempo e pediu desculpas por aparecer na TV assim, tão desarrumada. Milagre?
2 operários brasileiros passaram a crer. Limpavam janelas num arranha-céu de São Paulo quando a tempestade chegou. Sem tempo para voltar, ficaram uma vida batendo de um lado para o outro. Eles foram resgatados pelos funcionários desta empresa por esta janela. Salvos por uma jaqueta jeans. Teria sido um anjo quem soprou a ideia para a moça? No sul do Brasil, é a seca que causa problemas. Nunca se viu as cataratas do Iguaçu desse jeito. O gaúcho viveu como sertanejo, cavando a terra atrás de água. O sertanejo teve que aprender a colher milho remando. Choveu tanto no outono que o nosso sertão virou mar. Rio Grande do Norte, Alagoas, Sergipe, Ceará, Maranhão. As famílias viraram retirantes da enchente. Todos os estados do Nordeste debaixo d'água. O exército trabalhou como na guerra para levar comida, água e remédios aos lugares isolados. A enchente no Maranhão foi a pior dos últimos 30 anos. O Piauí também nunca viu nada igual. Sem estradas, com a capital alagada. E a barragem de Algodões não suportou a pressão. Quando a barragem explodiu, 52 milhões de litros d'água vazaram. Sobrou um cenário que só tínhamos visto depois das ondas gigantes na Ásia. O Nordeste e toda a região Norte. Até a floresta virou mar. O rio agora passa por dentro da igreja. Chegamos ao inverno fartos de água e com as cataratas cheias outra vez. Na Ásia, terremotos, alertas de tsunamis, tufões devastadores. Os militares buscam as vítimas da pior enchente em Taiwan em 50 anos. Na Califórnia, incêndios sem controle. É o resultado de 10 anos de seca com temperaturas acima de 37 graus. Na Espanha e na Grécia também. A população salvou templos de mais de 2.500 anos. No Brasil, a sensação térmica com o vento era de 23 graus abaixo de zero. E o vento voltou a 180 km por hora em Santa Catarina. Quem aguenta? O vento pegou as vacas, levou vaca de 200 quilos, né? Levou vaca inteira. O vento arrancou dos braços da mãe essa filha de 9 anos. Parentes e amigos ficaram desesperados e acabaram usando essa corda aqui para amarrar a casa num poste. Em São Paulo, choveu hoje 80% do previsto para todo o mês de setembro. Este é considerado o inverno mais chuvoso dos últimos 66 anos, desde que começaram as medições em 1943. E assim chegou a primavera. Terremotos, tsunamis, tufões. Foi uma das maiores sequências de desastres naturais que já atingiram a Ásia e a Oceania. Em São José do Rio Preto, um filme de terror em pleno centro. São quase 2 minutos sem saber onde Gisele está. A motoqueira foi arrastada e ficou presa embaixo do carro. Me surpreenderam deles conseguirem me tirar de lá, porque esperança eu já não tinha mais. Naufrágios no asfalto. E heróis por toda parte. Na Baixada Fluminense, o bebê dormiu como um anjinho durante o resgate. Foram quase 2 horas de caminhada no meio da água imunda. Na América Central, um país devastado. O tufão Ida varreu El Salvador.
No sul do Brasil, aumenta a legião dos sem-teto a cada temporal, um mais feio que o outro. E em questão de segundos, uma forte rajada de vento pegou a nossa equipe de surpresa. Nossa, é impressionante. O Brasil dividido ao meio. Água demais ao sul. Ao norte, uma floresta seca. Esta é a terceira maior vazante dos últimos 100 anos na região, considerando o volume de água que desapareceu. Manaus desaparece na fumaça das queimadas. Nem os peixes aguentam mais. 18 dias para o verão. E a manchete não muda na maior cidade do Brasil. São Paulo, em dezembro, foi a mais perfeita tradução do caos. A metrópole ilhada no meio de 2 rios. Mas não é novidade o recado das enchentes para a selva de pedra. Esse é o preço do abuso que fazemos da terra. Subiu para 80 o número de mortos pelo frio na Europa. A neve também paralisou a costa leste dos Estados Unidos. Enquanto El Niño leva toda a culpa, nosso planeta chora em desespero. 300 milhões de pessoas já sofrem todos os anos as consequências do aquecimento, perdendo suas casas ou meio de vida. E o que vamos fazer de verdade? Até quando vamos continuar cegos, surdos, mudos? Isso, né? Vale lembrar que Santa Catarina sofreu muito, né? Com esses problemas de enchente, com esses problemas de ciclones, com esses problemas que acabaram vitimando milhares de pessoas. Mesmo que as pessoas que não morreram ficaram sem casas, ficaram sem suas casas, ficaram sem ter um porto seguro, ficaram dependendo do governo. E nesse Brasil, nesse país em que ninguém pode depender do governo, porque a gente não sabe quando ou por que, né, nós seremos ajudados pelo governo. Hoje a gente vê que muito pouco dos governantes se importam com o povo brasileiro, muito pouco dos governantes realmente se interessam em ajudar o povo brasileiro. Então a gente vê aí, né, esse caso de Santa Catarina, em que a cidade foi destruída, né, as cidades foram destruídas com ventos de até 125 km por hora. Teve a pior, foi uma das piores da história, uma das piores enchentes da história que aconteceu nessa época lá em Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Roraima. A gente sabe que não é uma coisa legal de ficar se lembrando, mas fez parte da nossa história, faz parte até hoje da nossa história. Infelizmente é isso. Vamos falar de outro assunto que eu não gosto de falar, que é sobre a morte do cantor Michael Jackson. Ele faleceu em 2009, foi um choque, né? Ninguém esperava que isso fosse acontecer. Ele morreu assim, digamos, de uma forma, da mesma forma que ele fazia outras coisas, sem ninguém esperar. A gente não sabia se ele estava doente, a gente não sabia se ele tinha algum problema, a gente não sabia. Ele estava com um show novo para ser lançado e não aconteceu, porque ele faleceu, obviamente. Mas Michael Jackson foi, né, e acho que sempre será, uma das grandes surpresas da humanidade. Porque tudo que ele fazia ninguém esperava. Ele é como se fosse uma diferença do ser humano. Ele tá uma hora fazendo uma coisa e do nada explodia Michael Jackson. Como ele anunciou esses shows que ele ia fazer, né? E do nada ele chegou a falecer, mas os shows também foram anunciados do nada. Ninguém esperava, ninguém sabia e ele anunciou que ia fazer esses shows, mas infelizmente ele faleceu. Os nossos repórteres em Nova York acabam de confirmar a morte de Michael Jackson. Vamos para lá ao vivo com Juliana Morrone. Juliana, quais são os detalhes que você tem agora?
Bonner, nós ligamos para o Instituto Médico Legal de Los Angeles e o IML confirmou que Michael Jackson morreu essa tarde. O diretor do IML foi bem cauteloso. Ele fez questão de dizer que só poderia confirmar a morte e que agora os peritos, médicos vão fazer uma avaliação criteriosa para determinar exatamente a causa da morte, o horário. Vão fazer, inclusive, um exame toxicológico no sangue de Michael Jackson. Então, nós temos que esperar mais informações sobre o que aconteceu e que levou à morte de Michael Jackson. No hospital em Los Angeles, há uma aglomeração de pessoas, são fãs que se concentram em frente ao hospital, aguardando notícias, aguardando mais informações sobre a morte. Bom, após 17 anos, o Flamengo foi campeão brasileiro. Tem 17 anos sem ganhar um título brasileiro. Em 2009, o Flamengo conseguiu ganhar. Cair e levantar, lutar até o último minuto. Histórias que o esporte escreveu nas páginas de 2009. Espetáculo que reacendeu velhas paixões. Coração que fez o impossível ser conquistado. A história mais impressionante desse Brasileirão, a reação do Fluminense. Talento que pintou obras de arte. Reviravoltas num campeonato que resgatou a emoção do futebol. Disputa até a última rodada. Duelo de gigantes. Decepções. Um ano inteiro aí jogado pelo ralo. E triunfos. Eles dão uma força superior pra gente superar nossos limites. 12º jogador, a torcida que lutou junto com o time até o último minuto. E a torcida que envergonhou 100 anos de história. Ficou a lição. Acreditar. Sempre. Quando acabou o jogo, eu tava acreditando que isso tudo ia acontecer na minha vida. Parece história, né? Parece um sonho. O retorno de dois gladiadores. Paixões de duas grandes nações. O campeão dos brasileiros e o campeão do Brasil. Pra mim, eu já dei a volta por cima, já voltei a jogar, a minha batalha eu já venci. Reconhecer a queda e dar a volta por cima. Acreditar. Bom, cientistas descobrem planeta fora do sistema solar. No ano que comemoramos 40 anos que o homem pisou na Lua, mesmo com algumas pessoas dizendo que tem fatos que comprovam que o homem não pisou na Lua, descobriram um planeta parecidíssimo com a Terra fora do sistema solar. Agora já são dois. Na época, inventaram também máquinas incríveis, como um robô que parece ser humano, e os robôs fazem... cozinham e tudo mais, coisas que a gente ainda não tinha visto naquela época de 2009. Claro que hoje a tecnologia já aumentou e muito e a gente já vê coisas diferentes. Olha, crise marcou o primeiro ano da presidência do governo Obama. O Obama, ganhou como primeiro presidente negro lá nos Estados Unidos e a gente ficou sabendo que teve esse pequeno problema, essa crise. A crise monetária internacional que foi dada aí dentro do governo Obama. Depois do sonho, um choque de realidade. A rotina de um país em crise marcou o primeiro ano do presidente Obama. Promessas e esperanças.
um conto de fadas. Na Casa Branca, o encontro com a incômoda realidade. Em 2009, a maior economia do planeta se equilibrou na corda bamba. PIB em baixa. Desemprego recorde. A favela que nasceu com a recessão. Teve até pirâmide financeira, golpe do mega investidor. O mercado entrou em pânico. Falências, concordatas. Foi uma luta, mas ele conseguiu. O maior pacote da história, 800 bilhões de dólares para tirar o país da crise. O governo socorreu os bancos e anunciou a reforma financeira. O fechamento de Guantánamo foi adiado, mas a reforma da saúde finalmente decolou. Quanta expectativa! A nova equipe de titãs tem muito trabalho. Obama desistiu do escudo antimísseis na Europa. Negocia com a Rússia um acordo para reduzir o arsenal nuclear. Mas a Al-Qaeda volta a ameaçar os americanos e o governo restringe mais ainda a rotina nos aviões. No Iraque, o ano foi de atentados sangrentos. Com o plano de retirada, o fim da guerra tem data marcada. No Afeganistão, quantas bombas e reféns. O Talibã parece invencível. O país tem eleições conturbadas. As denúncias de fraude não dão em nada. E Hamid Karzai é reeleito. Barack Obama enfrenta um massacre até dentro de casa. Tiroteio na base militar do Texas. Um ano de perdas. Morre o senador mais influente da história dos Estados Unidos, o democrata Edward Kennedy, um nome marcado pela tragédia. Lamento em todos os continentes. Símbolos da América. O presidente com jeito de homem comum. Não se intimida. Tem glamour de superstar onde quer que esteja. Na Europa, na Ásia ou na África. Em casa, porém, está com a popularidade em baixa. A economia do país começa a se recuperar, mas novas bolhas pairam sobre Wall Street. 3, 2, 1. O ano chega ao fim e o governo anuncia: mais 30 mil soldados vão para o Afeganistão. Protestos e surpresas. O presidente americano é o novo Prêmio Nobel da Paz e justifica: a guerra, às vezes, é necessária. A paz ainda é um sonho distante. Aconteceu a tragédia do voo da Air France, comoveu o mundo, né? Foi um choque também. No aeroporto, todo mundo soube que ocorreu uma espera sem fim. Entre a cidade maravilhosa do Rio de Janeiro e a cidade de luz, Paris, aconteceu uma grande tempestade que interrompeu a viagem. Luto e dor se espalharam pelo mundo. Em Goiânia, um avião desgovernado cortou os céus. A bordo estava um pai que sequestrou a filha. A aeronave caiu no estacionamento de um shopping. Esse é outro caso, né? Que a gente, acho que pouca gente se lembra desse outro caso. Tem outro no Japão também, um avião de carga tentou pousar e acabou em uma bola de fogo. Nos Estados Unidos, um comandante conseguiu pousar o avião no Rio Hudson e salvar 155 pessoas. Foram os casos aéreos que aconteceram em 2009. Quanta
Muitas interrogações no ar. Na história de 2009, acidentes inexplicáveis. Air France 447. No aeroporto, a espera sem fim. O avião não chegou. Entre a cidade maravilhosa e a cidade luz, uma forte tempestade. Luto e dor se espalham pelo mundo. Pouquíssimas respostas. Fernando de Noronha, base de resgate. No oceano, entre o Brasil e o Senegal, destroços dolorosos. O que teria acontecido? Nem sinal da caixa preta. Profundezas abissais nos afastaram de possíveis explicações. Em 2009, vivemos em perigo nos céus e na terra. Irã. Indonésia. Estados Unidos. Incêndio e terror no ABC Paulista. A empresa de Diadema foi pelos ares. Em Santo André, explosão, fumaça. Uma guerra, história em cada bomba aqui. 4 casas desabam, 30 são atingidas. Horror nas alturas. O avião desgovernado corta os céus de Goiânia. O pai sequestrou a filha, os dois estão nele. Voos rasantes sobre a cidade, até a queda no estacionamento do shopping. Em São Paulo, o teto desabou sobre as cabeças dos fiéis. Na Igreja Renascer, tragédia no domingo de orações. 9 mortos, dezenas de feridos. Tristeza. Emoção no estádio. A maior torcida do interior gaúcho perde seus ídolos no acidente de ônibus. O helicóptero pega fogo e cai no interior de São Paulo. Quem acreditaria? 5 pessoas sobreviveram. Quantos milagres! Bala perdida na cabeça durante 5 dias e o menino de Foz do Iguaçu sobreviveu. Foi uma característica pequenininha. O mergulhador do arpão na cabeça também escapou. Ninguém conseguiu entender. Na costa africana, a menina de 14 anos é a única sobrevivente na queda de um avião lotado. Na Amazônia, 9 escapam de acidente na selva. Pilotos heróis. Na Holanda, o avião turco caiu bem perto do aeroporto. 60 saíram com vida, mas nenhuma ousadia foi tão celebrada quanto a do piloto de Nova York. Competência e sangue frio. O avião tinha acabado de decolar. Explosões. Cheiro de queimado. Lá dentro, os passageiros rezam. Mas o comandante tinha se preparado a vida inteira para o pior. Manobra arriscada. Pouso perfeito. Resgate rápido. 155 pessoas saem com vida da água gelada do rio Hudson. Vamos falar de 2010, né? 2010 foi o ano que elegeu Dilma Rousseff a primeira presidente feminina do Brasil. Ela foi a presidenta, mas o certo é presidente, não existe presidenta, porque senão iria existir a censurista, né? E o homem ia crescer a censurista, não. Então, presidente Dilma Rousseff foi eleita em 2010 no segundo turno junto com José Serra. Vamos ver.
De acordo com os números do Tribunal Superior Eleitoral, com 92% das urnas apuradas, já é possível dizer que a candidata do PT, a candidata do presidente Lula, é a nova presidente do Brasil. Ela tem 55,3% dos votos contra 44,7% do seu adversário, o candidato tucano José Serra. Dilma Rousseff, a mineira de 62 anos, chega ao cargo mais importante da República com o apoio do presidente Lula. É um feito histórico. Dilma é a primeira mulher a ocupar a presidência do Brasil. Dilma como ela nunca imaginou. Nos braços do Erineudo. É Dilma até debaixo de chuva, debaixo de fogo. Nas lágrimas da Luísa. Eu estou muito emocionada pelo meu presidente Lula e a futura presidente do Brasil, Dilma. No rosto da Simone. E o Lula confia nela, eu também confio. Ou na euforia da Leonice. Está na hora da mulher assumir o poder, entendeu? Porque a gente é capaz de fazer muitas coisas, inclusive governar a nação. Viva Dilma! A mesma escolha. Sabe, é físico, é carinhoso e é envolvente e ao mesmo tempo você vê o Brasil. O povo brasileiro, ele é alegre, ele é carinhoso, ele gosta muito de pegar, abraçar, beijar. Então é uma coisa muito boa, é uma energia muito forte que te passa. Foi uma longa jornada, 4 meses de campanha, 33 comícios. Sempre que volto aqui em Campinas, onde o Brasil começou, aqui na Bahia. Eu tô também com Diadema. Boa noite, Curitiba. Cansaço, inquietude e muita atenção ao exemplo dele. Lula fala, Dilma vai junto adivinhando as palavras. Que é pra todo mundo perceber. E quando ele erra o número, ela corrige baixinho. E tirar 26 milhões da extrema pobreza? Como é que explica? Segue aprendendo a pedir votos e logo numa corrida presidencial. Essas conquistas desses últimos anos, a gente vai ter que ampliar. Uma maratona que ficou ainda mais intensa no segundo turno. O Domingo Espetacular acompanhou de perto até o último comício na Bahia. Os militantes, os eleitores gritam porque Dilma Rousseff está chegando muitas horas de atraso, quase 6 horas. Do aeroporto ela segue aqui direto para o centro de Vitória da Conquista. É o 4º compromisso, o 4º estado visitado, em menos de 24 horas. Boa noite, Vitória da Conquista! Boa noite, Bahia! Essa noite nós tivemos acesso aos bastidores da campanha e pudemos subir a um espaço que é bastante disputado, o palanque. Aqui, olha, o espaço que é o camarim, onde os auxiliares aí estão preparando uma salada. Não tem muito luxo não, é um espaço pequeno. E aqui também o espaço é apertado, é muito quente e todo mundo quer chegar ali na frente, ó, onde a candidata está discursando. Há poucos dias da vitória, Dilma já falava confiante na conquista. E você, com a graça de Deus, o voto de vocês, a primeira mulher presidente da República. O que mudou na Dilma nesse segundo turno? Eu acho que ela é a mesma Dilma de sempre, só que ela foi chamada e convocada para uma guerra. E ela, sem baixar o nível nenhum minuto, foi para cima, foi combativa, mostrou que a mulher é guerreira e que a mulher pode governar o país. Uma guerreira nascida num berço improvável. Classe média alta, filha de um advogado búlgaro e de uma dona de casa mineira. Foi nesta rua de Belo Horizonte que Dilma Rousseff
passou toda a infância. Ela morava com a família nesta casa aqui e recebia uma educação muito tradicional, rígida. Era preparada para ser a Dilma boa moça, dona de casa, como era costume na época. Mas a vida daquela menina deu uma virada quando ela veio estudar neste colégio, o Estadual Central. Aqui conviveu com novos professores e amigos que discutiam política, os caminhos para o Brasil. Era 1964. Aos 17 anos, surgia a Dilma, que queria revolucionar o país. A menina que sonhava ser bailarina vira militante. Vai pra rua combater a ditadura. Vai pra cadeia em nome do Brasil que acreditava. Foram 22 dias de tortura, 3 anos no antigo presídio Tiradentes. Essas 3 mulheres conviveram com Dilma na prisão. Nós estamos no centro de São Paulo e elas estão chegando agora no local onde ficava o presídio Tiradentes. O prédio já foi demolido, mas só restou aqui esse portal. Mas foi aqui que vocês ficaram presas. Foi aqui. E também Dilma Rousseff. Também. Era 1970 e até hoje se consideram amigas. A Dilma e as outras companheiras que a gente tem, quando você encontra, parece que foi ontem, né? Porque é uma ligação muito grande. Recordações que emocionam Dilma, como neste encontro em 2008 com uma das companheiras de cárcere, Terezinha Zerbini. O choro diante das câmeras, um momento raro desta mulher que fez fama de durona no sul do país. Após a prisão, a mineira encontrou abrigo em Porto Alegre. Secretária de Finanças, depois de Minas e Energia, nascia a Dilma técnica, exigente. Foi assim que ela aterrissou no Planalto Central, sempre muito séria. E quando chegou à Casa Civil... Pro melhor ou pro pior, eu sou mãe do PAC. Em nome do PAC e do pai, disparava broncas pela esplanada. Como ministra, ela exercia com muita firmeza, chegava a ser dura. Agora, ela nunca faltou com respeito comigo. Paulo Bernardo é hoje um dos ministros mais próximos a Dilma, mas no começo... A Dilma tem uma característica muito aguerrida, muito mandona, talvez, e eu sou muito briguento. Então, acho que o primeiro contato foi... Saiu faísca. Saiu faísca, com certeza. Eu acho que ela vai ser extremamente exigente, especialmente com aqueles compromissos que ela assumiu durante a campanha. O gabinete mais importante da República, a mesa e a cadeira, de onde Dilma Rousseff vai tomar as decisões que afetam a vida de todos nós. Ela chega até aqui sem nunca ter sido prefeita ou governadora, mas com a experiência de ter trabalhado ao lado de Lula por 5 anos. Quem conviveu com Dilma neste período aposta que a futura presidente vai manter o mesmo ritmo da ministra, ou seja, trabalhar muito. Nos 5 anos na Casa Civil, Dilma era sempre a última a sair. Chegava a trabalhar 16 horas por dia. Em várias ocasiões, eu mandei para ela textos no fim da tarde, e depois encontrava com ela no dia seguinte, ela vinha com a opinião já, quer dizer, tinha lido. Determinação e garra ela provou que tem nas muitas viradas da vida. Dilma mudou o rumo da própria história. Na clandestinidade, mudou de nome. Na política, de rosto. Venceu um câncer. A mãe, a avó do Gabriel, agora chega ao topo do poder. É a primeira presidenta do Brasil. Mas sem perder as preocupações típicas de qualquer mulher. No meio de um compromisso importante, o que incomoda Dilma? As unhas. Na correria da campanha, faltou tempo para o esmalte. Mas quem pensa que a futura presidente não é vaidosa, nunca olhou para os pés dela, nem conhece esta loja em Brasília. Ela é nossa cliente.
sua cliente? Porque sempre é você que atende? Sempre que eu atendo. Eu ligo para ela, né, quando chega mercadoria nova, coisa que ela gosta, eu ligo para ela, sapatos. E ela gosta de sapato? Gosta de sapatos. A vendedora não reconheceu a cliente famosa quando ela pisou na loja pela primeira vez. Quando ela pagou, aí eu descobri, aí eu li o nome, né, Dilma Rousseff, aí eu falei, gente, ela é ministra. No cheque? No cheque. Só então você percebeu? Que eu descobri. Depois descobriu que Dilma, em busca de um bom modelo tamanho 36, não faz qualquer cerimônia. Ela entrou aqui no estoque junto comigo e escolheu aqui. E foi aí pra dentro? Veio aqui pra dentro e escolheu com a gente aqui. Ela é super simples. Aqui mesmo, ó. Ela gosta de salto assim, mais baixinho. Mais baixinho, com salto 3, salto 4. E quantos sapatos você acha que já vendeu pra ela? Eu acho que mais ou menos 50 pares de sapatos eu já vendi. Dilma presidente, você ainda não sabe, mas o sapato da posse já está reservado. Palavra de Aurinete. Eu já pedi até o sapato, né? Quando chegar, é dela. Eu vou olhar no dia da posse. No dia eu também vou estar lá. Milagre do Chile, que os mineiros foram resgatados, eles conseguiram, né, depois de ficar um tempo soterrados, eles conseguiram ser resgatados da mina lá no Chile. A gente vai acompanhar isso agora. Bom, você vê, isso é um milagre, né? Isso é realmente uma coisa que eu acho que pouca pessoa iria aguentar. Ficar tanto tempo embaixo da terra sem conseguir ver a luz do sol, sem saber se ia conseguir ser salvo, sem saber se iria realmente, né, haver uma forma de tentarem salvar eles ou se simplesmente iriam deixar eles lá para a morte. Eu acho que pouca gente ia conseguir fazer, ia conseguir ter aquela força que os mineiros tiveram, os mineiros chilenos tiveram quando estavam lá debaixo da terra. Olha, o Rio de Janeiro viveu uma guerra urbana com vitória da polícia. A gente está lembrado, né, é mais recente essa notícia, de que ocorreu uma ocupação das UPPs lá no Rio de Janeiro e simplesmente os traficantes mandaram bala na polícia. Simplesmente os traficantes ocuparam o espaço da população, não deixavam os moradores saírem porque simplesmente a polícia estava tentando instalar os UPPs. As UPPs, que foi uma das primeiras coisas que a Dilma fez quando entrou no poder, foi ajudar o governo do Rio de Janeiro, né, tentar ajudar o governo do Rio de Janeiro a ocupar as favelas, né, as favelas que eram mais, digamos assim, perigosas, né, tinha o morro, a Rocinha, dentre outras favelas que eles tentaram fazer isso. Algumas deram certo e outras não deram tão certo assim até hoje. Então vamos ver essa matéria. Imagens ao vivo do REC, ou da Rocinha. Não, é ali. Onde é que tá isso aí? Deixa eu ver onde é que tá isso aí. Abre a câmera pra mim, velho. Abre a câmera pra mim, quero saber onde é que é isso. Era na Superintendência da Polícia Federal, porque muito embora o NEM esteja na Polícia Federal, Marcelo, ele vai, agora a cúpula da polícia dá uma entrevista coletiva no quartel-general da PM. Exatamente. Ali é o NEM de camisa branca, aqui uma outra imagem do NEM também, e não estava de cabelo louro, como haviam falado que ele estava, de rabo de cavalo, não sei. Pelo visto aí, só o cabelo é diferente daquelas fotos que a gente mostrando sempre, que não está mais anoirado. De qualquer maneira, quais são as informações nesse momento, Marcelo? Pois é aquela transferência tão esperada. Nesse momento, todo o aparato policial colocado para garantir a segurança e a transferência do NEM para Bangu 1. Vai ser uma transferência inicial, porque como você já mesmo adiantou, Wagner, o governador do estado, Sérgio Cabral, já manifestou a intenção de transferir o NEM para um presídio de segurança máxima fora do estado do Rio de Janeiro. Tratamento que foi dado também a outros traficantes considerados muito perigosos, como por exemplo o Fernandinho Beiramar. Então é isso que deve acontecer nas próximas horas ou dias, é questão de adiantar toda a papelada e nesse momento a polícia se prepara para colocar NEM no camburão e fazer o transporte dele até Bangu 1, Wagner.
É isso aí, ó. Temos imagens exclusivas do NEM sendo transferido agora da sede da Polícia Federal para o presídio de Bangu. Você acompanha imagens com exclusividade da Rede Record de Televisão através do nosso helicóptero, ele de cabeça baixada, permanentemente de cabeça baixada, e os policiais militares o conduzindo também com o apoio dos ISAPs ali, da Polícia Civil, aliás, pessoal da Polícia Civil, pessoal dos ISAPs, dos inspetores penitenciários, me parece que também estão participando dessa transferência. De qualquer maneira, vocês veem as imagens exclusivas da Rede Record de Televisão nesse exato momento. O NEM está sendo transferido nesse exato momento. Inclusive, o NEM pediu para fazer uma única ligação. A ligação foi para a mãe, né, para cuidar dos filhos e tal. Segundo a reportagem também veiculada hoje no Jornal Fala Brasil da Rede Record, no RJ do lado do meu amigo Gustavo também. E aí a movimentação muito grande da Polícia Federal para transferência do NEM para o Presídio de Segurança Máxima de Bangu 1. O governador Sérgio Cabral já declarou, inclusive, que vai pedir a transferência do NEM para um presídio federal, não é isso, Marcelo? Exatamente. O secretário de Segurança Pública, o Zé Mariano Beltrame, está na Alemanha, mas já deu também declarações que já está preparando o retorno para o Rio de Janeiro, inclusive para acompanhar a ocupação da favela da Rocinha, que está programada. A Secretaria de Segurança, na verdade, não fala exatamente quando vai ser, mas tudo indica que será na madrugada de sábado para domingo, Wagner, inclusive porque nós já temos informações de fontes de que o espaço aéreo naquela região da Rocinha e do Vidigal será interditado durante todo o dia, desde as 2 horas da manhã de domingo até o final da tarde de domingo, começo da noite de domingo. Portanto, isso é um indicativo, sim, de que haverá uma operação para a ocupação definitiva da favela da Rocinha. Enquanto isso, o NEM, o principal líder do tráfico na região, preso ontem à noite, será transferido para Bangu, enquanto se espera a liberação da papelada que vai garantir a transferência definitiva dele para um presídio de segurança máxima, Wagner. Inclusive quem está nessa coletiva hoje é o Novaes, que é o subsecretário de Segurança Pública, né, em exercício como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. Vai estar ele nessa operação. A delegada Marta Rocha se encontra em Israel, pelo que eu fiquei sabendo agora pela manhã. Ela se encontra em Israel, o Beltrame está na Alemanha, mas de qualquer maneira a entrevista coletiva irá acontecer a qualquer momento. Nós já estamos com gente lá da Rede Record e a qualquer momento nós vamos entrar com a entrevista coletiva, né, Marcelo? Exatamente, Wagner. Nós vemos aí na imagem do nosso helicóptero que esse blindado aí da polícia já está preparado, de portas abertas. A gente vê que é de fato um carro extremamente forte e seguro para garantir a transferência do NEM com todas as garantias que essa operação exige. A gente sabe que o NEM é um dos traficantes mais fortes, mais temidos do Rio de Janeiro, e tem muita gente no chamado exército particular do crime dele, e muito provavelmente a polícia se preocupa também com uma transferência. A gente não sabe até onde vai a ousadia dos bandidos que eventualmente poderiam, né, querer fazer algum tipo de resgate. A gente imagina que essa seria uma operação impossível para o tráfico, já que todo o aparato da polícia está garantindo a transferência do NEM para Bangu 1 e futuramente, como a gente já falou, para um presídio de segurança máxima fora do estado do Rio de Janeiro. Agora eu estou preocupado com essa disputa pela prisão do NEM entre um policial civil e policiais militares. O importante é que ele foi preso. O importante é que o pessoal da Rocinha vai ter, vai ter uma tranquilidade maior. O importante é que as forças de segurança, né, tenham prendido o NEM. É um trabalho de inteligência que a Polícia Federal atuou muito bem, que a Subsecretaria de Inteligência atuou muito bem e que a Corregedoria da PM, a Coordenação de Inteligência, atuou muito bem. Isso que é o importante. Ele foi preso. Ponto. O mérito para todos que trabalharam na operação. Não pode haver, nesse momento, uma disputa do pai e do filho feio, do pai e do filho bonito, sei lá como é que é o negócio. É isso que não pode haver nesse exato momento, não é, Marcelo? Exatamente, Wagner. E as nossas reportagens vão mostrar ao longo do Balanço Geral, com mais detalhes, como foi essa prisão. Mas a gente pode adiantar aqui que ele vinha num veículo da marca Corolla, um veículo Toyota da marca Corolla. Nesse carro estava uma pessoa que se apresentou como cônsul honorário
do Congo e exigiu, com a imunidade diplomática que a condição lhe oferecia, que não houvesse a revista do carro. Então a polícia do choque falou, vamos então para a Polícia Federal. No meio do caminho, eles pararam o carro e ofereceram o que seria essa propina, inicialmente de 20, depois de 30 e finalmente de 1 milhão. E aí houve a revista e constatou-se que nem estava dentro do porta-malas. Bom, você está acompanhando, né, junto comigo aqui, os principais fatos dos últimos 5 anos, que é a comemoração, né, dos 5 anos do portal News e Você. Estamos no ar em www.newsevocê.com. Há 5 anos estamos te dando notícia para você, estamos te dando entretenimento, estamos tentando trazer tudo, né, que a gente sabe fazer, tudo que a gente gostaria de ver para vocês de casa, o pessoal que nos assiste, o pessoal que nos lê, né, porque tudo a gente escreve lá, o pessoal lê, comenta, muito bacana. E enquanto isso, né, que vocês vão assistindo, vocês podem seguir a gente, @News e Você, que é o nosso Twitter, e facebook.com/portal News e Você, que é o nosso Facebook. Então vamos ver agora, né, o que aconteceu em 2011. Olha, 2011 foi um ano muito, digamos assim, muito sangrento. Primeiramente começou uma tsunami no Japão, que deixou quase 25 mil vítimas. Essa tsunami aconteceu no Japão, né? E numa época em que, se não me engano, estava acontecendo muita coisa ruim. Aconteceu terremoto, aconteceu deslizamento de terra aqui no Brasil, aconteceu muita coisa ruim e não ajudou, né? Essa tsunami acabou de desgraçar. Mais de 25 mil vítimas no terremoto e tsunami. Isso aconteceu lá, né? Mais de 8 mil mortes confirmadas em Miyagi, 4,4 mil mortos em Aiwachi e 1.554 em Fukushima, as três províncias afetadas pelo desastre. Então a gente vai acompanhar agora. Voltamos a falar com o correspondente André Tal no Japão. Ele tem outras informações sobre a explosão. André. Exatamente, Patrícia. A informação que chegou agora, essa que o Eduardo deu, é de que a explosão não foi exatamente no reator e que o vazamento teria sido apenas de um vapor e que esse vapor não seria tão perigoso assim quanto um material radioativo que poderia se espalhar no caso de uma explosão no reator. De qualquer forma, como eu disse, as pessoas estão assustadas, estão desconfiadas, acreditam que possa haver um perigo maior do que o que está sendo divulgado. Por isso, agora mesmo, uma pergunta que o Eduardo havia me feito na outra entrada ao vivo, sobre se as pessoas estão comprando comida. Estou em frente a uma loja de conveniência, a caminho da região norte do país, as prateleiras estão vazias. Muitas pessoas tentando comprar comida, levando sacos de comida para casa, levando água, bebida, e as prateleiras estão vazias. Já não encontram muito o que comprar aqui. É o medo da população, a população não sabe realmente o que vai acontecer e tenta se precaver diante dessa situação. Até porque essa região que foi afetada pelo terremoto, pelo tsunami, é responsável pela produção da maior parte dos alimentos japoneses, né? Exatamente, produção de alimentos e também com as estradas bloqueadas há o risco de desabastecimento. Ninguém sabe quando tudo vai voltar ao normal, porque ainda se sente tremores no país. Agora há pouco eu sentia a terra balançar, não na mesma intensidade de ontem, mas pequenos tremores, e há sempre o alerta de novos tsunamis. O dia inteiro a televisão japonesa mostrando um alto risco de novas ondas gigantes atingirem a costa do Japão. Então, as pessoas ficam com medo, não sabem o que pode acontecer, se precavem, compram comida, tentam estabelecer uma base de conforto para que possam manter sua vida.
Deve ser muito angustiante para você, né, André, vivenciar isso de perto, sobretudo alguém que nunca tinha vivido um terremoto, né? A gente viu as imagens, inclusive, do André dentro de um shopping, fazendo uma reportagem, no momento do primeiro tremor. Ele pálido, né, com o coração acelerado ali, tentando entender o que estava acontecendo. E os japoneses, surpreendentemente, ordeiros, correndo todos para a mesma direção, parecem acostumados a tantos terremotos como esse. Agora fala para a gente, André, por favor, um pouquinho sobre a economia japonesa. A gente está vendo carros e mais carros novos, 0 quilômetro incendiados, prontos para ser exportados. O Japão foi ultrapassado pela China no passado, virou a terceira economia do mundo, não é mais a segunda, está com um déficit da dívida pública muito acentuado. Agora, por aí parece que os analistas estão falando num novo boom econômico, na reconstrução depois do terremoto, né? Existem dois lados da tragédia. Primeiro, a gente analisa a economia japonesa. Desde 2008, o Japão está em crise. Então, o Japão entrou em recessão novamente no quarto trimestre de 2010 e isso faz com que a economia toda vá mal, com que as pessoas percam seus empregos. Muitos brasileiros, por exemplo, perderam os empregos, voltaram para o Brasil, foram demitidos. Mas quando há uma tragédia como essa, sempre há um investimento maciço na reconstrução. Isso faz com que o país cresça novamente. Como você diz, os analistas estão prevendo um boom. Por outro lado, há um prejuízo muito grande, que ainda é incalculável o tamanho do prejuízo. E aí tem que ver quem vai pagar essa conta, se o mundo vai ajudar. O Japão, acostumado a ser uma potência como econômica, talvez agora possa precisar da ajuda de outros países. Há pouco, como você disse, perdeu a posição, o posto de segunda economia mundial para a China. Então são questões que vão aparecer, as respostas disso vão aparecer aí ao longo das próximas semanas. Ok, André, tenha certeza que para milhões de brasileiros, né, ou pelo menos para algumas centenas, alguns milhares de brasileiros que têm parentes no Japão, ouvir a sua voz aí ao vivo, direto do Japão, é algo que tranquiliza, né? Eles sabem que em algum momento vão conseguir contato, talvez por telefone, com os seus parentes. Obrigado, André Tal, direto do Japão. Olha, no Rio de Janeiro aconteceu os deslizamentos de terra e mataram quase 1000 pessoas. 1000 pessoas morreram no Brasil no Rio de Janeiro por causa dos deslizamentos na serra do Rio de Janeiro. E sabemos, né, até hoje, que essas pessoas que sofreram, essas pessoas que foram vitimadas, não as que morreram, né, que as que morreram acho que já estão num lugar bem melhor do que o Brasil. As pessoas que se foram, as pessoas que não estão mais entre nós, as pessoas que ficaram vivas, que perderam casa, que perderam tudo, até hoje esperam a ajuda do governo. A gente sabe, uma matéria que eu assisti, a gente está sabendo que eles ainda, muitos deles, não todos, mas muitos deles ainda não foram ajudados pelo governo. Isso foi em Nova Friburgo, Rio de Janeiro, mais de 1000 pessoas. Relações Públicas da Polícia Rodoviária Federal, a inspetora Marisa Dreis. Doutora Marisa, boa tarde. Boa tarde. Marisa, quais são as rodovias mais prejudicadas até agora que se tem informação aqui no Rio de Janeiro? Olha, nós tivemos aqui 4 rodovias seriamente prejudicadas durante a madrugada. No momento, temos 2 com pontos de interdição total nas pistas. A primeira, a rodovia BR-116, na altura de Teresópolis, a partir do quilômetro 69. De 69 até o quilômetro 54, que é Além Paraíba, ela está totalmente interditada. Então é claro... o motorista que saiu do Rio, ele consegue chegar até depois da entrada um pouquinho de Teresópolis, mas não consegue prosseguir no sentido Além Paraíba. Então... Além disso... Pois não. Temos também a BR-495, na altura de Itaipava, no quilômetro 20, está totalmente fechada, não passa nada. E na BR-040, altura de Areal, no quilômetro 30, houve um transbordamento de rio e existe parte da rodovia que está liberada. Assim como a BR-393, em Sapucaia, parte da rodovia também liberada.
Muito bem, você está acompanhando aqui a nossa entrevista com a inspetora da Polícia Rodoviária Federal, Marisa Dreis. Agora, Marisa, a gente pode então pedir ao telespectador da Record que não tiver urgência para chegar à região serrana para evitar, neste momento, utilizar as rodovias que cortam essa região. Exatamente, é o comportamento mais solidário que a população do Rio de Janeiro pode estar num momento difícil como esse, porque as rodovias, como as cidades, precisam estar liberadas para a chegada de ajuda, ambulâncias, corpo de bombeiro, policiais, ajuda humanitária, todo tipo de ajuda. Então, quem não tiver urgência para chegar até o local, que, por favor, transfira a sua viagem. É a melhor dica que a Polícia Rodoviária pode dar. Além disso, mesmo nos trechos em que existe liberamento parcial da pista, a Record mostrou aí várias imagens, a pista parcialmente liberada, mas ainda está com muito entulho, como vocês estão mostrando aí. É difícil dirigir numa condição dessas, né? Então é redobrada a atenção. É uma situação de risco e quem não precisar correr esse risco, passar pela rodovia nesse momento, bom evitar. Deve deixar liberado. É bom evitar, por segurança, para ajudar o trabalho aí das equipes de resgate, também para evitar um caos maior. Já são imagens ao vivo do helicóptero da Record. Agora nós estamos nos aproximando da ponte Rio-Niterói. Você vai acompanhando as imagens do helicóptero da Record. Agora nós perdemos o sinal, mas daqui a pouquinho nós vamos retomar e mostrar qual é a situação real da ponte Rio-Niterói. Pelo que a gente percebeu ali, eu continuo conversando com a inspetora Marisa da Polícia Federal, a gente começa a perceber algumas formações de nuvens aqui no Rio de Janeiro. Eu quero daqui a pouquinho atualizar para o telespectador da Record qual a previsão do tempo para as próximas horas aqui na capital do Rio, na região metropolitana e também na região serrana. Você vai acompanhando aí as imagens dos estragos em toda a rodovia. Agora, Marisa, inspetora Marisa, há quantos pontos de quedas de barreiras nas rodovias aqui do Rio de Janeiro? Bom, nós estamos com 13 pontos de quedas de barreira ou de possível queda de barreira. E é importante falar sobre isso porque esses deslizamentos, eles acontecem principalmente aí na BR-116, que nesse trecho de Teresópolis, que é uma rodovia de pista simples, que é esse que está mostrando na imagem aí, ó. Tem essa mureta central, de modo que se o barranco desce de um lado, muito provavelmente ele alcança a pista oposta, gerando um fechamento total. Agora sim, imagens ao vivo da ponte Rio-Niterói, você vai acompanhando a movimentação. Fábio Ramalho também tem informações que nos atualiza já já. Você vai vendo a movimentação na ponte Rio-Niterói. Eu já tenho aí o tempo de travessia, me parece que a situação é tranquila na ponte. A situação é tranquila, mas o estado do Rio de Janeiro está em alerta também para possível chuva da noite. Nós vamos confirmar essa informação, nós vamos atualizar em instantes. São 4 horas e 36 minutos, imagens ao vivo da ponte. Marisa, agora, quem estiver numa rodovia e se deparar numa situação de forte chuva, porque no Rio de Janeiro também a gente tem observado aqui na capital, de repente, o céu está limpinho, está azul, e de uma hora para outra, cidade de praia assim, de uma hora para outra começa uma tempestade, não é? Qual deve ser o comportamento do motorista numa situação como essa? Deve se abrigar imediatamente? O que é que deve fazer? A dica é exatamente essa, procurar o abrigo imediatamente, um ponto de comunicação para avisar os familiares, as pessoas que estiverem esperando, pelo carro não estiver indo, de que vai demorar, mas é mais seguro parar um pouquinho e não se arriscar. E não arriscando a si próprio, não arrisca os demais. Você vai acompanhando aí no sentido Rio-Niterói, não é? A gente está percebendo que começa a se afunilar ali o trânsito. O Fábio Ramalho está ao vivo comigo e tem mais informações aí sobre o trânsito na ponte, não é isso, Fábio? Pois não, Fábio? Pois é. Bom, daqui a pouquinho a gente vai atualizar essas informações. Eu continuo conversando com a inspetora Marisa, Relações Públicas da Polícia Rodoviária. Qual a outra recomendação importante também que a Polícia Rodoviária pode passar neste momento para o telespectador, inspetora? Vejam, como você mesmo falou, essa situação de chuvas, nessa época do ano, e que pode acontecer uma queda d'água, uma pancada de maneira muito repentina, o motorista precisa fazer uma avaliação se realmente ele precisa trabalhar com grandes deslocamentos e se ele é um motorista já experiente, que possa encarar uma situação muito adversa como essa, num momento como esse. Se essa resposta for não, então que evite sair nesse momento. E em saindo, que leve material de comunicação, reservas
de energia, de água, que possa ser utilizado no momento de urgência, mas que só saia se realmente for necessário. Tá ok. Olha, eu quero agradecer a participação da inspetora Marisa Dreis, da Polícia Rodoviária Federal. Muito obrigado pelas informações. A gente também está a postos aqui. Qualquer necessidade da Polícia Rodoviária em alertar a população, nós estamos à disposição. Muito obrigado, inspetora. Bom, mas vamos falar de 2012, né? 2012 foi um ano triste para quem era fã de Oscar Niemeyer, para quem gosta, né, das esculturas de Oscar Niemeyer, porque ele nos deixou 104 anos. Ele morreu em dezembro de 2012 e a gente vai saber um pouco mais sobre isso agora. Da Globo vem com essa notícia, a morte do grande arquiteto Oscar Niemeyer. Ele estava internado no Hospital Samaritano, na zona sul do Rio, há pouco mais de um mês. E a repórter Sandra Passarinho está no hospital e tem as informações. Sandra. Boa noite, Cristiane. Boa noite a todos. Nesse momento está acontecendo uma entrevista coletiva aqui no Hospital Samaritano com o Dr. Fernando Jurup, o médico que atendeu Oscar Niemeyer. Ele confirmou que o arquiteto morreu às 21h55 na unidade coronariana e estava cercado por sua mulher, Dona Vera, e por demais familiares. Mais ou menos umas 10 pessoas estavam lá na hora. O médico disse ainda que Niemeyer piorou desde ontem e hoje de manhã apresentou insuficiência respiratória. E, de fato, a causa-morte, segundo o médico, é insuficiência respiratória. Até ontem, segundo o Dr. Fernando, o Oscar Niemeyer estava lúcido até ser intubado. Ele foi sedado e intubado hoje de manhã. Durante a internação, ele chegou até mesmo a conversar com a equipe sobre futuros projetos de trabalho em arquitetura. Ele entrou nesse hospital no dia 2 do mês passado e, portanto, estava aqui há 33 dias. Cristiane. Obrigada, Sandra. O ano de 2012 também foi apontado como o ano do fim do mundo, mas que o mundo não acabou coisíssima nenhuma. O mundo continua bom, o mundo continua existindo. Aconteceram fatos em 2012, como o câncer de Lula, como a Catarina Migliorini, que quis vender a própria virgindade, dentre outras coisas aí. Aconteceu que o ministro da Justiça, Joaquim Barbosa, foi o primeiro ministro negro do Brasil. É uma coisa que eu acho que já deveria ter acontecido há muitos anos antes de 2012. Ele começou a ajudar o Mensalão. Bom, e chegamos ao ano passado, né? Chegamos a 2013. Vamos saber quais são as principais notícias do ano de 2013. Ocorreu, né? A gente fez a retrospectiva 2013 e você pode assistir nesse link que vai aparecer aí na sua tela. E a gente fez uma retrospectiva do ano passado para vocês aí que acham bacana, né? Saber um pouco mais, fazer essa viagem no tempo. É bacana fazer isso, uma viagem no tempo. Bom, olha, incêndio, isso aconteceu logo no início do ano, incêndio na Boate Kiss, mata 242 pessoas no Rio Grande do Sul. Aconteceu isso numa festa em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, numa boate, né, que não tinha uma porta para saída de emergência, onde pessoas eram obrigadas a pagar antes de sair. Estava acontecendo um incêndio e as pessoas não conseguiram fugir, por isso muitas delas morreram, pouquíssimas pessoas sobreviveram. Vamos ver. Você vai entrando comigo. Você vai entrando comigo. Manda acender uma luz lá. Entra, manda o auxiliar levar uma luz para acender na porta. Eu vou ensinando daqui. O auxiliar vai lá e acende uma luz que se chama Sangan, que aí ilumina a porta. Manda lá, Marcos. Tá me escutando, Marcos?
Vamos ver se a gente consegue chegar até ali. Marcelo, como o cabo realmente está complicando aqui, a gente vai ver se a gente consegue se aproximar até o buraco aqui, que foi um dos buracos abertos pelas pessoas que estavam no local. Vamos ver se a gente consegue se aproximar aqui. Esse é o máximo, infelizmente, ao vivo a gente não consegue se aproximar mais. Vamos ver se o cinegrafista consegue vir um pouquinho mais, por favor, Rossano. Tá perfeito. Vamos ver se a gente chega aqui. Esse trecho aqui, como você falou agora há pouco, que estava bloqueado pela primeira vez, então a imprensa está tendo acesso, a gente está conseguindo mostrar de perto aqui esse buraco que foi feito aí pelas pessoas que estavam na casa noturna e que no desespero para tirar as outras pessoas acabaram abrindo aqui na parede, na lateral da casa noturna. Ô Marcos, Marcelo, faz uma gentileza para mim. Vai lá você, se o teu microfone chegar lá, tudo bem? Senão você deixa o seu microfonezinho aí no chão e vai até lá, mas o cinegrafista é o primo do Lente Nervosa. Ele não para. Vai lá e me vê se aquela armação que tá ali é uma armação de madeira ou de ferro. Porque repara, vê aí pra mim, a armação da parte interna. Essa aqui é de ferro. A polícia não permite a gente se aproximar, o pessoal tá pedindo para se afastar, mas eu peguei, é uma armação de ferro muito pesada, sozinho eu não consigo levantar não. Foi o máximo, a polícia tá pedindo pra gente se afastar, até porque esse é o ponto permitido. Daqui onde eu não estou conseguindo enxergar nada dentro da casa noturna, realmente não há outras portas, deixa eu ver se eu consigo enxergar aqui, também nenhum tipo de janelas aqui. A escuridão é bastante forte lá dentro, Marcelo. A gente vai ver se a gente consegue, com cabo, se aproximar mais da porta. Perfeito, mas você, vamos descer um pouquinho mais aqui. Passou, vai vamos tentando... deixar o outro pessoal vir também. Não, a gente só vai tentar se aproximar perto aqui, né? Assim, ó, a gente está tentando manter o controle aqui. Então, não, a primeira emissora já veio, a gente vai chegar junto aqui. Calma, vamos com tranquilidade. A gente não consegue se aproximar. Não há por que nós brigarmos no meio de uma tragédia dessa. Todos nós estamos trabalhando, fazendo um serviço de utilidade pública, mostrando, nós temos que respeitar os outros. Se o companheiro está lá, deixa o companheiro ir. Nada vai mudar, porque quem fica com a gente vai ficar com a gente sempre. Isso daqui, meu amigo, isso é uma parceria. Quando você está firme com a pessoa, ela está. Mas tem uma coisa que passou em branco ali, tem uma coisa que passou em branco que eu vi, uma série de flores numa homenagem. Vai me mostrando, porque repara, às vezes a gente vai numa ânsia de uma coisa e o que é fundamental está no outro lado. Repara você, essas flores foram levadas aí, fica todo mundo correndo para ver a casa pegando fogo. Eu tenho a casa já lá dentro, mas aqui nós temos o retrato do sofrimento, não só... Mostra na que está a bandeira ali, meu filho. Não é um sofrimento só dos gaúchos, só do povo de Santa Maria, é o meu e o seu. É o sentimento de todo um Brasil, né, retratado nessas flores e na bandeira do nosso país. Um país que esse ano, né, bateu um recorde de arrecadação de imposto, 1 trilhão. E nós vivemos nessas condições. Se você não tiver pensando como eu, por que o alvará da casa foi dado? Pode ir mostrando agora a boate. Por que o alvará da boate foi dado? Correto? Se só tinha uma porta. Se não tinha uma única janela. Por quê? Eu vi, pode não ser o caso daí, nem eu estou afirmando, mas para se tirar um alvará, só quem é comerciante sabe. O paraíso de propina e de suborno, senão não tira. Para aprovar uma planta, geralmente tem uma pessoa lá que aprova, que do lado tem como sócio um escritório de arquitetura. E aí, eu quero ver, eu peço que restabeleça a minha ligação com o doutor delegado para a gente saber dele. Se nós vamos ter a prisão de quem da prefeitura assinou e de quem do Corpo de Bombeiro assinou, deixando que funcionasse nessas condições.
agora em 2014 a gente não pode fazer uma retrospectiva porque o ano está acontecendo, né? Mas até agora a gente já sabe que vai acontecer a Copa, vai acontecer algumas das... A gente vai saber um pouco mais sobre a Copa, vai acontecer as eleições de 2014 para presidente, para senador, para deputado federal, deputado estadual e também para governador. E a gente já tem alguns dos pré-candidatos, que são Marina Silva com Eduardo Campos. Marina Silva será a vice de Eduardo Campos. Dilma Rousseff, que vai tentar se reeleger, e também o candidato a presidente pelo PSDB, Aécio Neves. A gente ainda não sabe quem ganhou, porque esse vídeo está sendo gravado em maio, tá bom? A gente vai, no final do ano, fazer um replay sobre tudo isso. A gente vai fazer uma retrospectiva sobre 2014 para a gente saber tudo que aconteceu esse ano. Bom, meus amigos e minhas amigas de casa, muito obrigado por me acompanhar, ok? Voltem sempre, vocês são muito bem-vindos e muito obrigado por deixar eu adentrar suas casas através do YouTube, né, fazendo essa retrospectiva dos 5 anos do Portal News Você de 2009 até 2014. Muito obrigado, até a próxima. É isso. Um abraço para o fundador do site, Daniel. Um abraço para todos os nossos blogueiros, para todos os nossos redatores, que eu não posso falar o nome de um e esquecer do outro, né? Um abraço para todos os nossos parceiros também. E é muito bom fazer parte da equipe do site, que está crescendo e que um dia ainda seremos o maior em acessos desse país. É isso, até a próxima.